Daqui a pouquinho já vai começar. Mais uma vez, boa tarde para todo mundo. Gravação iniciada. Nós vamos ao capítulo 1. O anterior era chamado de capítulo 0, porque era uma introdução ao cálculo, onde nós aprendemos funções. Basicamente, vimos muita coisa de funções, né? Equação exponencial, logarítmica, seno, cosseno, translação, rotação, reflexão. Foi vista muita coisa de funções. E às vezes a gente até se esquece. O que é uma função? A função é uma transformação que é feita sobre o número. Você joga um número, sai outro número. Essa transformação pode ser uma raiz quadrada, pode ser um seno, pode ser um cosseno, pode ser qualquer coisa. Então, função é uma transformação feita sobre o número que segue uma determinada regra. O nome dessa regra a gente chama de função. Uma função ela tem dois conjuntos bastante específicos. Um é o domínio, o outro é a imagem. Domínio são os valores onde a função consegue trabalhar, que ela domina. Por exemplo, a função raiz não domina os x negativos, né? E imagem é o retorno da função, o que ela dá depois de transformar o que entrou nela. Em termos conceituais não é tão difícil assim. Mas, se não entendeu o conceito, danou-se. Precisa entender o conceito. Nós vamos agora aprender limites. Tá? E assim, tudo é da seguinte forma: se eu não entendi o ontem, não tem como entender o hoje. Só que não tanto assim. Às vezes o hoje me faz entender melhor o ontem. As coisas, o aprendizado é uma tarefa complicada. Se eu tenho esta função simples aqui, uma função quadrática, certamente que vocês saberiam me fazer uma tabelinha x por y, né? Chutar vários valores para y. Sabe que o domínio pode ser qualquer coisa, né? E encontrar, então, o domínio é qualquer coisa, são todos os reais, né? Domínio são todos os reais. E você saberia me encontrar a imagem, que, de certeza, não são todos os reais, né? Aqui, essa função é uma parábola, e uma parábola sempre tem um valor mínimo. Esse valor mínimo, ele está bem no meio entre duas raízes, né? Está bem no valor do meio entre duas raízes. Não seria nem difícil de descobrir esse valor aqui, né? Bom, por quê? Porque as raízes você faria o seguinte: x² menos x mais 1 igual a 0. Pega o valor do meio, você tem o x do vértice, né? Então, o x do vértice, né, ou o x raiz, vamos começar com os raiz, que é onde y dá igual a 0, é menos b, mais ou menos raiz de 4ac sobre 2a. Né? Bom, para pegar o bem do meio, você só pega essa parte aqui, ó. Pronto. Aí você pegou o bem do meio. Um vai mais para a direita, outro vai mais para a esquerda. Você já achou daí o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Né? E o y do vértice também é fácil. É só botar x do vértice ao quadrado, né? Usar a função. Menos x do vértice mais 1. Né? Nesse caso, eu vou aqui, estou curioso, quero descobrir. Quanto que é o x do vértice? É menos b, que é menos 1, sobre 2. Sobre 2a. Né? Então, é meio. O y do vértice vai ser 1 meio ao quadrado mais, aliás, menos 1 meio, mais 1. Isso aí é 1/4 menos 2/4, que o meio é igual a 2/4, né? Mais 4/4, porque 1 igual a 4/4. Agora eu deixo aqui tudo sobre 4. 4 mais 1, 5, 5 menos 2, 3/4. Né? Então, eu sei que esse ponto aqui do vértice é
1/2 para x, nós calculamos, né? E 3/4 para y. Só para ter uma ideia, isso aqui é 0,75. Você sabe que a imagem são os y's maiores ou iguais a 0,75. Imagens são todos esses desse valor aqui para cima, né? E domínio pode ser qualquer coisa. Bom, mas não estamos aqui para estudar domínio imagem. Estamos aqui para entender o conceito de limite. Então, voltemos. Bom, como eu disse, você sabe chutar valores para x e descobrir os valores para y. Imagine que você queira os valores de y quando o x está pertinho de 2 aqui, ó. Ele está pertinho de 2, mas não é exatamente 2. Então, nós vamos variar ele de 1 até 1,99. E aqui nós vamos variar de 3 até 2,001. E vamos gerar essa tabela aqui, ó. Percebam que o óbvio aqui acontece. Como o óbvio acontece? Bom, eu vou calcular primeiro quando x for igual a 2, que nesse caso a função existe em x igual a 2. Isso aqui vai ser 4 menos 2 mais 1. 4 menos 2, 2 mais 1, 3. Então, eu sei que quando x vale 2, y vale 3. Mas não foi isso que eu pedi. Isso não é o limite. O limite é o seguinte. Quando x chega pertinho de 2, pelos dois lados, pertinho pela esquerda e pertinho pela direita, para quanto é que tende o valor de y? Desculpa, D2 é aqui em cima, né? Pertinho pela esquerda e pertinho pela direita. Para quanto é que tende y? Ele tende para valores próximos a 3. Eu vou apagar ali porque eu escrevi em cima, né? Então, quando eu faço 1,999 ao quadrado menos 1,999 mais 1. Isso aqui dá um valor próximo a 3, dá 2,997. Quando eu uso esse outro valor ali, agora tendendo pela direita e não pela esquerda, se eu fizer 2,001 ao quadrado menos 2,001 mais 1, isso aqui vai dar 3,003. E aí eu posso afirmar, vejam que por enquanto é muito fácil, eu posso afirmar que quando x chega perto de 2, não importa se é pela esquerda ou pela direita, o y chega perto de 3. Isso é limite. Tá? Limite é isso. Limite dessa função, quando x tende a 2, é 3. Isso é uma bobagem. Aparentemente é uma bobagem. Agora vamos ver outra função aqui que eu vou escrever para ver se é uma bobagem. Eu vou escrever uma função assim. Y igual a x mais 1, que multiplica x mais 2, dividido por x mais 1. Quem é o corajoso ou corajosa que vai me responder quanto que vale y quando x igual a menos 1? Quanto que vale y quando x igual a menos 1? Ou não existe a função quando x igual a menos 1? Só me digam o seguinte, existe ou não existe essa função? X igual a menos 1 pertence ao domínio dessa função? Sim ou não?
Camila. Igor. Oi, professor. Oi, Camila. Eu acho que não existe. Não existe. Um voto para não existe. Vou colocar aqui, ó. Não existe e existe. Igor. O Igor não está aí. Edson. Existe ou não existe? Vou repetir a pergunta. Eu tenho essa função. Quando x igual a menos 1, essa função existe ou não existe? Edson não quer responder? Andressa? Yasmin? João? Todos? Não estou vendo resposta alguma aqui sendo digitada. Pois é, já coloquei no chat, professor, mas eu coloquei que não existe. Ah, obrigado. Obrigado por avisar. Aqui não está aparecendo no meu. Mas aqui já caiu do Igor, da Edson. Deve estar meio atrasado aí. Meu Deus. Então tá. Que bom que você avisou. Eu estou mexendo o mouse aqui no lugar errado. Peraí. Tenho que achar onde que está o meu mouse. Bom, mas enfim. Não existe. Não existe, tá? Não existe. Bom, mas eu sou um sujeito bastante curioso e eu vou fazer o seguinte, eu vou insistir. Sou curioso, teimoso. Pode não existir a função, mas eu vou fazer o seguinte. Qual que é o limite de x mais 1, x mais 2, dividido por x mais 1, quando x tende a menos 1. Isso é uma maneira bonita de falar que x não é menos 1. X ou é 1.01 ou é 0.99. É o que eu vou fazer agora. Ó. Vamos fazer aqui no Excel. X mais 1, x mais 2, x mais 1. Então, quando ele tende a menos 1, o menos 1 vai ficar aqui para baixo. Vou colocar aqui, ó, o menos 1. Para cima eu vou diminuir um valorzinho, então este menos 0.1. E aqui eu vou fazer igual a este mais 0.1. E aqui eu vou colocar a função igual a x mais 1 vezes x mais 2 dividido por x menos 1. X mais 1. E eu escrevi x no mínimo, né? Não é para escrever x, é para colocar isso aqui, ó. Como é que ele vai saber o que é x? Faço o gráfico até aqui, ó. Aqui no menos 1 ele já não fez. Ele diz que tem uma divisão por 0. Claro que não vai fazer. É natural. E aqui eu vou colocar este gráfico aqui, ó. E ele considera como se fosse 0. Eu vou apagar, tá? Porque agora sim, ó. É uma reta. Faz sentido ser uma reta. Esse gráfico, já vou explicar por quê. Né? Mas esse ponto aqui, ele não existe em menos 1. Ele é uma bola aberta. Agora, percebam que em menos 1.1, né? Esse é o valor, menos 1.1 aqui, ó, e em menos 0.99, né? Aqui está o 0. Conforme o ponto se aproxima de menos 1, seja pela esquerda ou seja pela direita, ele tende a
1. Ele tende a 1. Então, por essa análise visual, eu posso dizer que, apesar da função não existir, ela tende ao número 1. Na prática, isso é como se eu cortasse esse x mais 1 com esse x mais 1. Não posso fazer, mas é como se eu fizesse. Né? E este menos 1 eu colocasse aqui, ó. Menos 1 mais 2 dá esse 1 aqui. Então, mesmo que a função não exista, naquele ponto, a função pode existir ali pertinho. E a gente dá uma forçada na barra. Isso que é limite. Isso vai ajudar nós, por exemplo, a calcular a área de um círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo? É uma coisa meio que impossível, porque um círculo, eu teria que separar ele em vários pedacinhos de reta bem pequenininhos, mas é um monte de pedacinho de reta, de comprimento que tende a zero e eu multiplico por infinitas vezes e acho. Bom, a área, na verdade, é isso aqui, ó. Eu estava falando de comprimento de círculo, desculpa. A área do círculo, eu vou dividir em vários quadradinhos bem pequenininhos e depois somar todas essas áreas tendendo a zero. É uma coisa que ainda não é tão fácil de ser entendida, né? Mas se vocês pegarem, por exemplo, esta função aqui, ó, isso vocês já vão ter que compreender. Compreender o quê? Compreender que a função não existe quando x for negativo. E ela não existe também quando x for 1. Se eu for fazer o gráfico dessa função, vai dar isso daqui. Ela só existe para os x positivos. Então, o x pode ser, inclusive, 0. O x pode ser 0. Mas ele não pode ser 1. E depois ele pode ir para lá bem numa boa. Mais 1, ele não pode ser, porque 1 menos 1 dá 0. Mas aí você poderia perguntar, estou a fim de um golpe. Se eu colocasse o número bem perto de 1, quanto que daria o y? Um número bem perto de 2. É só você pegar a tua calculadora, e começar, ao invés de colocar 1, coloca 0,9, vai dar 1,9. Coloca 1,1, vai dar 2. Então, esse aqui é mais ou menos a média desses dois dá mais ou menos 2. Estou de acordo. Então, a função não existe, mas o limite existe. O limite é o valor da função próximo daquele ponto e não naquele ponto, uma vez que naquele ponto a função não existe. Aqui eu tenho uma outra função e que também é um limite fundamental. O que é um limite fundamental? É um limite que eu vou ter que saber de cor o resto da minha vida. Se eu não sei de cor também, é só aproximar ele chega próximo de 0 que você descobre. Coloca 0,1 que você descobre ele também. Tá? Mas isso aqui é bom saber de cor. Tá? Se você fizer o gráfico de seno de x sobre x, vai dar isso daqui. Ó. Isso aqui é o gráfico de seno de x sobre x. Contudo, a função não existe quando x igual a 0. A função não existe quando x igual a 0. Tá? Quanto será que vale, então? Você quer saber pelo menos para quanto a função tende, conforme x tende a 0? Bom, você não precisa dessa tabela, uma vez que você tem o gráfico. Você tem olhos para ver que pela direita ou pela esquerda, a função tende a essa bola aberta que é 1.
Então, você sabe que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1. Isso aí quer dizer que, veja bem o que eu estou dizendo, quer dizer que quando x tende a 0, aliás, melhor ainda, isso, quando x tende a 0, seno de x é quase igual a x ou é igual a x? É isso mesmo que eu estou dizendo. Coloque aqui no Excel para ver se você tem alguma dúvida. Coloque aqui. Faça aí, ó, x seno de x. Claro que vai colocar valores próximos a 0, né? Então, eu vou colocar menos 0, 1. Eu coloquei mais. Vamos colocar o menos aqui na frente. Agora, igual a esse mais 0,01. Opa. 0,01. Aqui ele já botou 0. Vou fazer só esses 3, né? Agora, seno de x, seno, tem que escrever em português, sen de x. Olha ali, ó, deu igualzinho. E seno de x sobre x dá 1. Né? O x sobre seno de x é a mesma coisa, né? Quando x tende a 0 é a mesma coisa, né? Olha aqui, ó. Praticamente 1, porque aqui é só ver com todas as casas, né? Vamos ver com todas as casas que você vai ver que não. Olha aqui, ó. Esse do meio ele vai dar divisão por 0, não vai fazer, né? Mas fica claro que ele tende para o número 1. Né? Basta para isso eu fazer o seguinte, coloca um x menor, coloca 1e na menos 6. Ó, e esse aqui eu vou colocar, aqui eu vou deixar 0 mesmo, e aqui eu vou colocar aqui o negativo e no outro positivo. Peraí. Este é o negativo, igual ao negativo do de cima para ele ficar positivo. Aqui. Veja que agora, né, até o computador não é tanta semelhança com tanta casa depois da vírgula, né, que ele considerou o seno de x igual a x para esse número bem pequenininho aqui. Eu vou colocar 0,0001. Né? Aqui ele já considera igual. Vamos tirar uma casa. Aqui ele já está considerando igual. Aqui já, por aqui é o limite que ele ainda consegue considerar o seno de x semelhante, claro, mas não igual ao x. Creio que me fiz entender, né? Essa, eu me fiz entender que o seno de x tende a x somente quando x tende a 0. Sim, professor. Eu, não contente com isso, eu vou fazer mais um gráfico. Só estou esperando abrir um pouquinho aqui. Seno de x. Vou fazer de 0 até 2, aliás, de menos 2 a 2 radianos. Percebam como o seno de x é muito parecido com x? Até mais ou menos 0,4. Tanto faz se é positivo ou negativo, né? Bom, e claro que se eles são iguais, um dividido pelo outro tende a dar 1. Parece muito lindo ficar substituindo valores próximos, né? Mas às vezes nós podemos cair numa armadilha. Que é esse aqui, ó. Qual que é o limite quando x tende a 0 de seno de π sobre x? Esse aqui é um problemaço, sabe? É um problemaço. Por quê? Porque 1 dividido por menos 0,1
é bem diferente de 1 dividido por mais 0,1. Enquanto esse aqui tende a um número muito pequeno, tipo menos infinito, o outro tende a um número bem grande, mais infinito. E você cometeu um erro gravíssimo. Bom, então qual que é o valor, né? Qual que é o valor do limite dessa função? Quanto que vale limite quando x tende a 0 de seno de π sobre x? Bom, primeiro, quando x tende a 0, eu não sei se esse argumento aqui é mais infinito ou menos infinito. Eu não sei. Então, uma baita de uma interrogação. A certeza é que eu tenho é que o seno de um ângulo vai estar entre menos 1 e 1. Então, eu posso afirmar que o limite não existe ou é indeterminado. Sim. É isso, essa que é a verdade. Não sei. Então, ele é indeterminado. Mas, às vezes, na engenharia, uma indeterminação entre dois limites basta para você saber que a coisa não vai explodir. Então, você pode escrever então, no papel, daí não é mais uma notação matemática, e sim algo de engenharia. Olha, não pode-se afirmar a amplitude de alguma oscilação, mas sabe-se que ela não vai ser superior a 1 metro. Isso muitas vezes é bom. Né? Depende do que você está fazendo. 1 centímetro, 1 milímetro. Né? Depende. Uma plataforma de petróleo, se você sabe que a oscilação vai ser de 1 centímetro, no máximo, ou de 1 metro, não tenho noção, né? Tá legal. Né? Ela foi feita para isso mesmo. A tensão elétrica, que é 220, se for 221, 119, não muda nada. Então, se você não tem certeza, mas sabe que vai ficar entre esses dois parâmetros, ótimo, você atingiu o teu objetivo. Nem sempre é assim, mas muitas vezes é. Mas, rigorosamente falando em termos matemáticos, o limite é indeterminado e não determinado. Bom, nós vimos limites até agora, ó, limites que existem. E eles existem quando eles são iguais, tendendo pelos dois lados. Esse daqui, esse aqui é igual, tendendo pela esquerda ou pela direita. E esse primeiro aqui nem se fala. Esse, existe o limite, existe a função. Esse é um melzinho na chupeta. Esse aqui já não é melzinho na chupeta, porque a função não existe, mas o limite é determinado sim. O limite é determinado. Nem a função, nem o limite são determinados. Agora, este tipo de função aqui, de cara, você sabe que ela não existe em x igual a 0. Aí você vai me pedir, e qual que é o limite? A função não existe. Mas qual que é o limite do módulo de x sobre x quando x tende a 0? Bom, dá uma espiada no gráfico e você vê que o limite de um ponto de vista, do ponto de vista da direita, o limite é mais 1. Do ponto de vista da esquerda, o limite é menos 1. Bom, se o limite, quando tende pela direita, for diferente do limite quando tende pela esquerda, então o limite não existe. Tem que ser igual. Tá? Então nós temos um limite tendendo pela direita, um limite tendendo pela esquerda. Se eles não forem iguais, o limite não existe. Nesse outro caso aqui, ó, sabe Deus quanto que era o limite tendendo pela direita e pela esquerda? Eu não sei. Quanto mais o limite mesmo. Não sei nenhum dos dois.
né, o bilateral de uma vez, que você não sabe. Aqui você sabe o tendendo pela direita, o tendendo pela esquerda, mas o bilateral não existe, porque os laterais são diferentes. E aqui a resolução. Agora eu vou precisar da participação dos senhores. Aqui agora vai aparecer no meu chat. Era só puxar para baixo aqui. O Ângelo está ficando velho. Todos vocês, não estou perguntando para ninguém em específico, eu tenho aqui 3 gráficos quase iguais. Eu não vou pedir a diferença entre eles. Eu vou pedir, né, são gráficos da função f de x, né, são gráficos da função f de x. Eu vou pedir para o primeiro gráfico quanto que vale f de a menos 1, 2 ou 3. Começou a sair aqui, ó. Já tem um 2. Vamos errar aqui, gente, sem medo de errar. Só tem o 2 ainda aparecendo aqui. Opa, apareceu um monte de 2. Ninguém vai chutar outra. Só 2. Pessoal muito com medo, eu acho. Mas é isso mesmo, tá? É 2. F de A é 2. No segundo gráfico, quanto que é F de A? 1. Beleza, tá certo. No terceiro gráfico, quanto que é F de A? Não existe. Beleza, não existe mesmo. Não existe. F de A não existe. Agora, nesse primeiro gráfico, qual que é o limite de f de x quando x tende a A pela direita, tá? A pela direita é aqui, ó, tá? A pela direita é aqui, do lado direito, pertinho de A pela direita. Quanto que é o limite de f de x quando x tende a A pela direita do primeiro gráfico? Beleza? 3. É esse aqui, ó, tendendo pela direita é aqui, então é 3. Quanto que é o limite de f de x quando x tende a A pela direita? Nesta daqui, ó, pela direita. 3 também. Quanto que é o limite de f de x quando x tende a A pela direita? 3 também. Quanto que é o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda? 1. Perfeito. Aqui é 1, aqui é 1 também, aqui é 1 também, e aqui é 1 também. A função não existe, mas tende a 1. Bom, agora vem a pergunta que não quer calar. Tá? Nós não achamos o limite ainda. Eu quero saber qual que é o limite de f de x quando x tende... Danado. Eu falei danado, não está errado. Será que vai aparecer de novo? Descartado. Ele começa a gravar as legendas, isso é bem legal. Quanto que é o limite de f de x quando x tende a A? Nesse primeiro gráfico. Bom, para os limites existirem, o limite tendendo pela esquerda tem que ser igual ao limite tendendo pela direita. Então, o limite aqui nesta não existe. Não existe o limite. Nessa aqui, o limite bilateral também não existe. E nesta daqui, o limite bilateral também não existe. Só vai existir limite bilateral quando tender ao mesmo valor por ambos os lados. Mais uma funçãozinha aqui, ó.
f de A não existe, ó. Nesse primeiro aqui, ó. F de A não existe. Agora, o limite de f de x, não importa se é pela esquerda ou pela direita, quando x tende a A, é 2. Aqui é a mesma coisa, ó. O limite de f de x, quando x tende a A, é 2, porque é o valor quando chega pertinho e não em cima do ponto. Então, o limite continua sendo 2. E quanto que vale f de A? Ah, vale 3, não vale 2. Muito louco, né? Porque o limite é quando chega pertinho, não é exatamente no ponto. É um pouco antes ou um pouco depois, não no ponto. E neste caso aqui, o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a f de A, que é igual a 2, né? Por quê? Porque o pontinho tá é bola fechada e está aqui, não está lá em cima. Creio que não seja difícil de entender essa parte mais conceitual de limites. Agora vamos aos limites um pouco mais complexos. Existem limites cujo resultado é o infinito. Por exemplo, a função 1 sobre x. Quanto que vale o limite? Quanto que vale o limite de 1 sobre x quando x tende a 0? Bom, eu tenho que pensar assim. Eu tenho que descobrir quando x tende a 0 mais e quando x tende a 0 menos. Quando x tende a 0 menos, ele vale menos infinito. Quando x tende a 0 mais, ele vale mais infinito. Eles não são iguais, então esse limite não existe. Não existe. Porque por um lado é menos infinito, por outro lado é mais infinito, o limite não existe. Só infinito já deixaria tudo em suspeita. Mas quando um vai para cá e outro vai para lá, eles estão muito longe um do outro, eles teriam que ser iguais. Bom, para estas funções, vamos descobrir os limites em x igual a A. Vamos pegar essa primeira letra A, né, que não tem nada a ver com x igual a A. Qual que é o limite dessa função quando x tende a A pela direita? Fica fácil de ver que é mais infinito. A pela direita, né? O limite vai dar mais infinito. Ok. Quando tende a A pela esquerda, vai dar menos infinito. Então, o limite em x igual a A não existe. Se fosse perguntado qual que é o limite, e continua a letra A, tá? De 1 sobre x menos A, quando x tende a A. Você ia escrever não existe. Não existe por quê? Porque eu fiz os laterais e deram diferentes. Letra B. Agora, a função é 1 sobre x menos A ao quadrado. Então, não importa se você chega no A pela direita ou pela esquerda, ele vai para mais infinito. Tá? Então, tanto pela direita como pela esquerda, ele vai para mais infinito. Logo, esse limite, quando x tende a A, ele existe. E ele tende a mais infinito. Neste caso, você sabe que o limite não existe. O limite bilateral não existe, ou simplesmente o limite não existe. E aqui o limite existe, porque ambos tendem a menos infinito. Existe e vale menos infinito. Nós sabemos que as assíntotas representam o quanto que a função vale nesse ponto em que a função
o quanto que a função vale no limite, né? Na verdade, a função não existe nesse limite, né? Mas para quanto a função tende nesse limite. Vale não é a palavra certa. É quanto a função valeria. Né? Qual que é o limite? Eu acho que eu fiquei bem claro. Quanto que ela valeria, porque ela não vale. Tá? Não tem como existir. E ali, quando eu tenho um denominador, então, igual a zero, né, posso ser mais ou menos infinito, eu tenho uma assíntota para representar isto. Vamos a mais um exercício aqui. Eu tenho uma função f, que é graficada nessa figura. Qual que é o limite dessa função quando x tende a menos 2 pela esquerda? Menos 2 pela esquerda está aqui, ó. Qual que é o limite? Sobe, bate aqui, o limite é 1. Eu vou escrever aqui em cima, ó, 1. Quando tende a menos 2 pela direita. Quando menos 2 pela direita está aqui, ó. Quando tende a menos 2 pela direita, ela vai valer menos 2. Quando tende a 0 pela esquerda, a 0 pela esquerda, ela vale 0, né? 0 pela esquerda, ela vale 0. A 0 pela direita, 0 pela direita, ela vai valer, né, menos infinito. Né? Menos infinito. Quando o x tende a menos a 4 positivo pela esquerda, que pegadinha, né? Menos 4 está aqui, não tem nada a ver. É 4 pela esquerda. 4 pela esquerda, a julgar por esse pintadinho, é uma indeterminação, né? Vale algum valor entre 1 e 3, mas não está determinado. Então, vou colocar não. Ah, é 4 pela direita e eu fiz pela esquerda. Ah, aqui, ó. Aqui que não existe, ó. Esse é 4 pela esquerda. 4 pela direita é o próximo. Quatro pela direita é aqui. Ah, quando é 4 pela direita, ele vale mais infinito. Quais que são as assíntotas verticais do gráfico? Bom, eu tenho uma assíntota aqui. Assíntota é quando a função vai por mais ou por menos infinito, tá? Assíntota vertical. Então, aqui eu tenho uma assíntota. X igual a 4 é uma assíntota. Aqui eu tenho mais uma assíntota. X igual a 0 é outra assíntota. Então, eu tenho essas duas assíntotas, né? Conforme nós vimos aqui, ó. Aqui eu tenho assíntotas. O que é uma assíntota? O que define uma assíntota é quando a função vai para o infinito. Aqui eu tenho dois locais em que a função foi para o infinito. Tanto aqui em x igual a 0, quanto em x igual a 4. Aqui nós temos as respostas, né? A, B, C, E, F e G. Bom, vamos agora aprender a calcular a limite e não a entender eles, apenas entendê-los de forma intuitiva. Os primeiros são muito fáceis, né? Limite de uma função constante, quando x tende a qualquer coisa, a função nem depende de x, né? É tranquilo. Limite de x, quando x tende a é a, muito fácil, né? Limite de 1 sobre x, quando x tende a 0 menos, é menos infinito, acabamos de ver. Limite de 1 sobre x, quando x tende a 0 mais, é mais infinito. Então, isso eu tenho que saber como sei a tabuada. Tranquilo.
Agora aqui nós temos o cálculo de alguns limites, né? Limite de 3 quando x tende a menos infinito. A menos 25, só pode ser 3, né? É esse limite aqui, ó. Só para perceber a simplicidade, né? Limite de x quando x tende a menos 2 é menos 2, né? É esse segundo aqui, ó. Alguns teoremas que vão ser úteis, mas não precisam ser decorados, porque eles são, assim, bastante óbvios. Né? O limite da soma de duas funções é igual à soma separada dos limites. O mesmo vale para subtração, para multiplicação, para divisão, né? Sempre contando, claro, que o cara aqui embaixo, né? O denominador é diferente de zero. E a mesma coisa aqui. Eu posso passar essa raiz para fora do limite, como ela está aqui. Claro que sempre contando que esse número aqui ele seja maior do que zero. Aqui também ele teria que ser maior do que zero. Então, são coisas assim que não são difíceis de perceber e que nós vamos utilizar com bastante naturalidade. Vamos aqui um pouco mais, não digo difícil, mas que nós vamos começar a aplicar algumas propriedades. Eu quero saber qual que é o limite de x² menos 4x mais 3 quando x tende a 5. Então, este limite, ele pode ser calculado como o limite do primeiro, depois faz menos o limite de 4x, né? Mais o limite do último. Então, você separou um limite grande em vários limites pequenininhos. Né? O limite de x² quando x tende a 5 é só substituir, não vai ter problema nenhum. Né? 5 ao quadrado. Né? Menos o limite de 4x, 4 vezes 5, 20. Né? Então, menos 20. O limite de 3 é 3. E deu 8. Tá? É um limite fácil de se entender. E aonde a razão verdadeira do limite existia ainda nem se aplica. Fala, Camila. Professor, o professor podia explicar de novo, tipo assim, eu meio que entendo sobre o limite quando o professor fala, mas o que eu preciso fazer propriamente para resolver eu não entendi muito bem. Tem que substituir o que exatamente? Substituir o x no lugar do x aqui só, ó. Que nem aqui você pega esse 5, né? E você vai fazer só isso aqui, ó. 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 mais 3. Tudo isso aí vai dar 8. Ó. Entendi. Mas vai piorar, tá, Camila? Não fica feliz que vai piorar. Ok. Este aqui ainda não é dos piores, ó. Este aqui não é necessário ficar fazendo todos esses passos, tá? Você simplesmente pode vir aqui e substituir x igual a 2, ó. Fazer 5 vezes 2 ao cubo mais 4 sobre 2 menos 3. Primeiro eu faço a potenciação, né? Isso vai dar 8. 8 vezes 5, 40. 40 mais 4, 44. 44 sobre menos 1, que vai dar menos 44. Né? Note que deu o mesmo resultado que aqui embaixo. Agora, um exercício um pouco mais desafiador. Por quê? Porque se eu substituir 4, vai dar 0 aqui embaixo, tanto na letra A, quanto na letra B, quanto na letra C. Então, ao invés de substituir 4, eu vou substituir um número levemente maior do que 4. Então, na letra A, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 menos um número levemente maior do que 4. Aqui não muda nada, ali você põe 4 mesmo. Até vou fazer já meio diretaço isso aí. Ó. Não precisa... 2 menos 4 vai dar menos 2. Ali eu não tenho problema nenhum. Aqui embaixo é que eu vou ter 4 menos 4. Bom, como eu coloquei um número um pouquinho maior do que 4, eu vou dizer que 4 menos 4
é um número um pouquinho maior do que 0. Vou colocar 0 mais. E aqui eu vou fazer só 4 mais 2, que dá 6. Então, a que conclusão que eu chego? Isso tudo, eu vou fazer mais um passo, menos 2, 0 vezes 6 vai dar 0, só que 0 um pouquinho maior do que 0. 2 dividido por um número bem pequenininho positivo, isso aqui vai dar menos infinito, porque é menos 2, né? Se fosse 2 dividido por 0,00001, daria um número bem grande. Mas por conta desse menos, continua menos aqui. Então, eu sei que este limite, quando x tende a um número um pouquinho maior do que 4, dá menos infinito. Eu vou fazer a b. Quando o número é um pouquinho menor do que 4, daí vai ficar assim, 2 menos 4 vai dar menos 2. Continua igual, né? Aqui, do lado de cá, vai ficar 4 mais 2, continua 6. Só que aqui vai ser 4 menos, o número um pouquinho menor do que 4, 4. Isso aqui vai dar um número negativo. Né? Vai dar 0, um pouquinho menor do que 0. Bom, um pouquinho menor do que 0, né? Isso aqui vai ser igual a menos 2 dividido por 0 menos. Negativo com negativo, positivo. Vai ficar mais infinito. Eu já sei que o limite em x igual a 4, conforme está aqui, não existe. Porque quando é menos 4, dá menos infinito. Quando é mais 4, dá mais infinito. Se os limites tivessem dado iguais, aí sim. Aí o limite era aquele. Mas como deram diferentes, o limite não existe. Eu até vou fazer o gráfico dessa função para averiguar de forma visual por que ele não existe. 2 menos x, x menos 4, x mais 2. Então, eu vou fazer esse gráfico aqui. Dois menos x, x menos 4, x mais 2. Eu percebo que quando x tende a 4, olha, ele vai do mais para o menos infinito. A função não existe nem em 4 e nem em 2, né? Nem em 2. Ela vai para dois extremos. Vou colocar aqui de menos 10 a 10, que acho que vai ficar melhor. 10. E aqui menos 10. Que fica mais fácil de ver, né? Que ele tende ao infinito aqui. E, né, por um lado, né? Pelo 4 menos, né, quando vai a 3,99, mais infinito, quando vai a 4,01, a menos infinito. Exatamente como nós predizemos aqui através de contas. Aqui eu fiz o gráfico, mas tinha feito aqui também, né? Está aqui colocado. Né? Ele tendendo a menos infinito, quando é 4 mais, e a mais infinito, quando é 4 menos. Né? E agora vai começar o serviço um pouquinho mais pesado, que nós vamos começar a resolver limites um pouco mais difíceis, mas vamos fazer agora uns 10 minutinhos de intervalo e depois a gente começa de novo. Antes disso, alguma dúvida até aqui? Então tá, meus caros, até daqui 10 minutinhos. Um abraço, até daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos resolver.
esses limites, né? Vamos começar com esse primeiro, quando x tende a 3, obviamente, agora são limites que não são mais tão fáceis. Você percebe que não é só substituir e a coisa vai estar resolvida, né? Bom, o que você faz? Você dá teus pulos, né? Então, você vai escrever de novo assim, ó. Limite, quando x tende a 3, embaixo você vai colocar x menos 3 e você vai ter muita sorte, provavelmente vai ter. Aqui em cima você vai escrever x menos 3 vezes x menos alguma outra coisa. E como você vai saber? Bom, isso aqui você fatora com x menos x', x menos x duas linhas. Por soma e produto, você consegue achar x' e x duas linhas se forem fáceis. Nós sabemos que o produto de duas raízes dá 9 e a soma dá esse aqui com o sinal trocado. Vocês talvez já se perguntaram, mas por quê? Por que isso? Bom, é simples, né? Se você fizer assim, ó, x mais a, ou x menos a, né? Então eu vou escrever x' e x duas linhas. Acho que é melhor ainda. X menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Eu vou fazer o caminho ao contrário, né? Isso aqui vai dar x ao quadrado, se eu substituir, né, fizer a multiplicação. Depois vai ficar x vezes x duas linhas e x vezes x', mais x, na verdade menos, né, e não mais. Porque esse vezes aquele vai dar um menos, né? Esse vezes esse vai dar esse menos. Então, menos x que multiplica x' mais x duas linhas, né? E, por fim, menos x' vezes x duas linhas, que vai dar mais, menos com menos dá mais, né? Então, se esse igual a esse, né? Eu sei que esse é o produto das raízes, né? E o que está lá é a soma das raízes com o sinal trocado. Eu já imagino que uma raiz seja 3, né? Por quê? Porque eu vou querer fazer isso aqui, se Deus quiser, vai dar. 3 mais 3 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Então dá x menos 3, x menos 3, né? E eu sei que quando x chega pertinho de 3, toda essa função aqui, ela chega pertinho de x menos 3. Então, quando eu coloco um número aqui próximo a 3, esse limite vai dar 0. Então, qual que é o limite dessa função quando x tende a 3? Bom, esse limite tende a 0, né? Coloco igual a 0. Vamos fazer a letra B desde o começo para ver se ajuda um pouco. Se a A não ficou bem clara, a B precisa ficar. Essa letra B eu vou reescrever assim. Limite, né? A sacada está em reescrever. Quando x tende a menos 4, aqui em cima eu vou fazer 2 que multiplica x mais 4. Sempre de uma forma que pareça mais fácil de cortar, né? E eu já estou esperando que aqui embaixo eu vou ter um x mais 4. Eu não tenho a certeza, mas eu estou esperando. Eu sei que a soma tem que dar menos 1 e o produto precisa dar menos 12. 3 e 4 parecem números bons. 3 e menos 4, né? 3 menos 4, 3 menos 4. Então, x menos x', x menos, então vai ficar mais, x duas linhas. Corta e corta.
Agora eu posso substituir o menos 4. Vai ficar 2. 2 dividido por menos 7. Menos 2/7. Percebam que menos 2/7 é o valor que essa função tende, não é o valor que a função é. A função não existe em x igual a menos 4, mas ela tende a menos 2/7 se x chegar perto, né? Ou seja, de menos 3,99 ou de menos 4,01. Bom, para quem não entendeu bem essa, vamos fazer a C, que parece ser um pouco mais difícil e talvez fique mais fácil, assim, ajude mais na compreensão. Quando x tende a 5, quase me deu um desespero aqui, né? Não tenho que cortar. Mas talvez eu faça soma e produto em cima e embaixo. Eu vou fazer primeiro em cima. Soma e produto. O produto é menos 10 e a soma é 3. 5 e 2. 5 e 2 parecem valores bons. 5 e menos 2. 5 e menos 2. O produto dá menos 10 e a soma dá 3. Então, eu já sei que em cima eu vou substituir por, vamos colocar aqui limite, x tende a 5. É importante colocar tudo isso aqui, porque nós estamos enfatizando que estamos calculando o limite e não o valor da função. E é bastante fácil confundir esses dois. X menos 5, x menos menos 2. Agora embaixo eu vou fazer soma e produto também. O produto é 25, estou louco para colocar 5 e 5. E a soma é 10. Então estávamos certos, 5 e 5, né? Aqui embaixo vai ser x menos 5, x menos 5. Né? Corta esse com esse. Vai ficar x mais 2 sobre x menos 5, substituindo o 5, x mais 2 vai dar 7. E 5 menos 5 vai dar 0. Ferrou! Eu não posso colocar 7 sobre 0. Eu vou ter que calcular este limite quando tende a 5 mais e a 5 menos. Então, eu vou fazer o limite, né? Quando x tende a 5 de x mais 2 dividido por x menos 5. X mais 2 dividido por x menos 5. Eu sei que o limite, quando x tende a 5 mais, de x mais 2 sobre x menos 5, vai dar 7 sobre 0 mais, que vai dar mais infinito. E o limite, quando x tende a 5 menos, ou seja, 4,999, de x mais 2 sobre x menos 5, é igual a 7 sobre 0 menos, que vai dar menos infinito. Então, um limite é diferente do outro, logo, este limite não existe. Se esse limite não existe, aquele lá de cima não existe e esse não existe. Então, este limite aqui, quando x tende a 5, ele não existe. Ele pode ir para mais como para menos infinito. João Pedro, Igor e Etsa, eu repito, a, B ou C, ou as três. A C. A C, de fato, é a mais complicada delas. Eu vou copiar essa C e vou colocar num quadro branco agora. Aqui.
eu vou encontrar, né, por soma e produto, as raízes da parte de cima e da parte de baixo. Nós já descobrimos quanto que vale, então essa parte eu vou considerar como feita. Quando x tende a 5, eu vou reescrever isso aqui de forma fatorada. Só deixa eu dar uma... Eu não me lembro das raízes. Era 5 e menos 2. 5 e menos 2. Aqui era 5 e menos 2. E aqui embaixo era 5 e 5. Tá? Então, aqui em cima eu vou escrever como x menos 5 e x menos menos 2. Aqui embaixo, x menos x' e x menos x duas linhas, uma vez que ambas são iguais. Fico muito feliz porque eu vou cortar esse com esse e descobri que este limite ele foi simplificado para... ficou um zero aqui. Então, não vou poder já substituir. Ele foi simplificado para limite, quando x tende a 5, de x mais 2 sobre x menos 5. E esse limite eu estou com um pouco de dificuldade em calcular. Bom, se eu tenho dificuldade de calcular limite, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular dois limites mais fáceis. O primeiro é o limite quando x tende a 5 pela esquerda da mesma função. E depois o limite quando x tende a 5 pela direita da mesma função. Se eu substituir 4,99, embaixo, tá? Em cima não faz a menor diferença, né? Então, 5 mais 2 dá 7. Se eu colocar um número um pouquinho menor do que 5, tipo 4,9, eu vou achar menos 0,1. Vou achar o zero menos aqui, um zero negativo. Tá? Isso aqui vai dar menos infinito. Qualquer número dividido por zero negativo é menos infinito. Da mesma forma, aqui, se eu substituir 5 positivo, vai dar 7, né? 5,1 menos 5 dá 0,1, que eu vou chamar aqui de zero positivo. Qualquer número dividido por zero positivo é mais infinito. Vejam que um deu diferente do outro. Né? O limite de x mais 2 sobre x mais menos 5, quando x tende a 5 pela esquerda, é diferente do limite de x mais 2 sobre x menos 5, quando x tende a 5 pela direita. Logo, quando ele tende a 5, ele diverge, ou seja, ele não existe. Se esse limite não existe, esse limite aqui em cima não existe, e naturalmente esse primeiro aqui também não existe. A letra C ficou tranquila. É importantíssima não ficar meia dúvida aqui, tá? Agora eu vou fazer a parte A, que eu tenho a impressão que o João Pedro pediu a letra A novamente. Eu tenho aqui uma divisão, né? E por zero, o que eu faço? Primeiro eu vou achar as raízes dessa função de cima. Eu vou escrever ela x menos x', né? E eu sei que as raízes aqui são 3, se eu fizer soma e produto, usar delta, né? São 3 e 3. Então, vou reescrever esse limite assim. Limite quando x tende a 3. Embaixo eu deixo x menos 3, como já estava. E em cima eu escrevo x menos x' e x menos x duas linhas. Agora corto esse com esse.
vai dar quanto? 3 menos 3. 3 menos 3 não tem problema. Dá 0. 0 em cima não é problema. O problema é 0. Ah, mas não é 0 embaixo. É que tu cortou esse 0 com esse 0. Cortou algo que tende a 0 por algo que tende a 0. Eu até vou fazer um pouco diferente aqui, cabe, né? O João, eu gostei dessa tua pergunta, né? Porque eu vou fazer o seguinte, ó, quando x tende a 3 mais, e o limite quando x tende a 3 menos. Vou fazer os dois limites. Se ele tende a 3 mais, né, eu vou ficar com 0 mais vezes 0 mais dividido por 0 mais. Tá? Só no limite eu posso cortar esse com esse e dar 0 mais. Só no limite. E aqui, se for 3 menos, vai ficar 0 menos vezes 0 menos dividido por 0 menos. Eu corto esse com esse, vai dar 0 menos. Daí você vai me dizer, mas 0 mais é diferente de 0 menos. Não. 0 mais é como se fosse 0.0001. E 0 menos é como se fosse menos 0.0001. Eles são praticamente o mesmo número. Eles tendem a mesma coisa, diferente de mais infinito e menos infinito. Mas 0 mais e 0 menos é praticamente o mesmo número. Então, converge. Né? E converge para quanto? Você disse, vai convergir para 0. João Pedro, tranquilo? Deixa eu ver se eu não estou acompanhando aqui. Não estou. Sim. Limite né, já começa a forçar um pouquinho a cachola. O bom é que aqui nesse slide, né, tá tudo resolvidinho, tá? Eu faço ao vivo, mas depois você tem isso aqui offline aí também para dar uma olhadinha. Vamos fazer esse 10, né? Esse 10 foi um primeiro limite que nós fizemos lá no começo da aula de hoje. Né? Querem ver como é que está lá no começo? Eu vou puxar ele para cá, ó. Esse daqui, ó. Até eu vou copiar esse gráfico para lá, ó. Pode ver, essa é a função e eu vou voltar para aquela função que nós vamos calcular agora. Limites envolvendo radicais. Cadê? Aqui, ó. É exatamente, só vou deixar esse gráfico um pouquinho menor. Olha aqui no cantinho. Nem precisa ser tão pequeno. Pode vir aqui, ó. Exatamente esse. Agora a gente vai calcular, não vai ficar conjecturando, olhando para o gráfico, né? Quando x tende a 1, que é o caso aqui, né? Ele vai tender a 2. Isso é olhar para o gráfico e meio que trapacear. Né? Agora nós temos que calcular esse limite. Bom, como é que nós calcularíamos ele? Aqui não tem fatorar. Não tem. Então você vai fazer limite quando x tende a 1. Você vai ter que dar vai ter que arranjar outra saída. Enquanto você não acha a saída, você vai pensando, copiando. Tem um jeito de eliminar essa raiz. Tem um jeito. Tem, claro que tem. Você multiplica aqui, ó, por x, raiz de x, mais 1 em cima e embaixo, né? Você não pode só multiplicar embaixo, né? Porque você tem que multiplicar por 1, né? Isso é multiplicar por 1 meio disfarçado. Agora isso vai virar o limite quando x tende a 1, né? De este vezes aquele. Eu vou escrever, né? Eu sou preguiçoso, então eu não vou fazer essa distributiva. E às vezes essa é uma preguiça que ajuda, tá? Então existem preguiças benéficas, né? E a de baixo é só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, é um produto notável, né?
Então, raiz quadrada de x quadrado é x. Menos 1 ao quadrado, que é 1. Quando x tende a 1, eu continuo tendo um problema. Continua sendo 0. Mas, se você olhar com bastante atenção aqui, você vai ver que você pode cortar esse com esse. Olha que sorte. Normalmente, quando tem radical no denominador, você multiplica pelo conjugado, né? Que é o segundo com o sinal trocado. Daí você some com o radical embaixo. E você vai poder, normalmente, nem sempre, normalmente, cortar o de baixo com o de cima. Agora, tranquilo. Raiz de 1 é 1. 1 mais 1 dá 2. Que é exatamente, né, o valor. Quando x tende a 1, a função tende a 2. Então, o certo é, quando x, não é quando x é 1, quando x chega perto de 1, a consequência é que y chega perto de 2. Não é quando x igual a 1, y igual a 2. Quando x chega perto de 1, y chega perto de 2. Aí você vai me perguntar, quanto perto? Aí eu vou responder, tão perto quanto você queira. Bem genérica a minha resposta, mas infelizmente essa é a resposta. Yasmin, entendido essa do radical? Yasmin, Andressa e Camila. Então, vamos tentar corrigir isso mais ou menos aí, Yasmin. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho mais uma de radical. Eu tenho mais uma aqui que vai ajudar a compreender. A primeira coisa, Yasmin, quando você tem que se lembrar disso aqui, ó. A mais B, que multiplica A menos B, igual a A quadrado menos B quadrado. É isso aqui vai salvar a tua vida. Isso aqui vai salvar a tua vida. Tá? Isso ali, outra que tem que saber de cor, que A mais ou menos B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais ou menos 2AB, mais B ao quadrado. Né? Quando for mais aqui é mais lá, quando for menos aqui é menos lá. Esses produtos notáveis tem que saber de cor. Agora, foi me dada uma função definida por partes. Quando x é menor que menos 2, entre 2 e 3, e maior do que 3, e pede-se. Qual que é o limite da função quando x tende a menos 2? Daí você vem aqui por x e vê, que coisa. Olha que coisa medonha. Quando x tende a menos 2, eu pego essa ou essa? As duas. As duas. Porque é bem na interface. Tá? Então, nós vamos ter que calcular os limites quando x tende a menos 2 pela esquerda dessa função e a menos 2 pela direita dessa função. Vamos lá. Não tem radical ainda, Yasmin, mas já nós vamos chegar ali. Limite de 1 sobre x mais 2, quando x tende a menos 2. Só que a menos 2 pela esquerda. Porque quando x é menor que menos 2, é essa aqui. Não poderia ser igual, porque no igual o denominador é 0. Bom, quando x tende a menos 2 pela esquerda, é um pouquinho menor. Né? Um pouquinho menor que menos 2. Então, isso aqui vai ficar 1 dividido por 0 menos, porque vai ser tipo menos 2,1, que vai dar menos 0,1, que vai dar menos infinito. Agora eu vou pegar a outra função, porque de 2 até 3 é essa outra função aqui. E eu vou calcular com outra cor, para ficar mais didático. Limite quando x tende a 2 pela direita, de
x² mais 5. Menos 5. Menos 5. Isso aqui é igual... Ó, isso não tem estresse. Vai ser 4 menos 5, que vai dar menos 1. Só joga o x direto ali. Menos 1. Menos infinito é diferente de menos 1. Logo, o limite quando x tende a menos 2, se o limite é diferente em menos 2 pela esquerda, de menos 2 pela direita, em menos 2 o limite não existe. Próximo passo, vou fazer em x igual a 0, vou apagar o que está aqui no quadro. E vou fazer para x igual a 0. Em x igual a 0, eu pego apenas essa função do meio. Só essa aqui. Maravilha. Porque o 0 está no meio desse intervalo aí, está tranquilo. Não exatamente no meio, mas está neste intervalo. Quando x tende a 0, e x² menos 5. Esse é moleza, substitui ali, vai dar menos 5. Se colocar 0 mais ou 0 menos, vai dar menos 5 também. Então, este aqui, o primeiro não existia e o segundo é menos 5. Quem sabe cabe o terceiro ainda. Vou trocar de cor. Quando x tende a 3, eu vou precisar de... Eu vou fazer para essa função e vou fazer para essa. Essa aqui para 3 pela esquerda e essa aqui para 3 pela direita. Então, o limite, quando x tende a 3 pela esquerda, de x² menos 5 é igual a 9 menos 5, que dá 4. O limite, quando x tende a 3 pela direita, eu pego a função de baixo, vai ser raiz de 3 pela direita, que é 3,1, mais 13. Bom, 3 mais 13 dá 16, que dá 4. Então, o limite pela esquerda deu o limite pela direita, logo, esse limite existe e é 4. E se você der uma olhada no gráfico, você vai ver aqui ó, que quando x igual a 3, o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita, que vale 4. Quando x tende a 0, que era aqui no meio, que a gente fez em vermelho, o limite deu menos 5. Quando x é 0, né? O limite deu igual à função que deu igual a menos 5. E no primeiro caso, quando x era igual a menos 2, x igual a menos 2, em menos 2, um deu menos infinito. Aqui, ó. E outro tinha dado menos 1, pelo gráfico deu menos 1. São diferentes, então aqui o limite não existe. Aqui o limite é menos 5 e aqui o limite é 4. Yasmin, por enquanto, como é que tá? Tá difícil, hein? Ou tá médio? Tá melhor? Que bom, que bom. Eu vou voltar nesse anterior, porque não tinha a raiz que eu queria nesse ali, apesar de ter uma raiz. Tá? Este daqui, ó, já começa com aqueles limites que exigem nosso conhecimento para resolver, não é só sair substituindo, né? Na verdade, esse é o primeiro passo, eu saio substituindo, vejo que não dá, aí eu vou ter que arranjar uma forma de fazer. Aí eu vou fazer o seguinte, limite quando x tende a 1, né? Eu vou escrever a mesma coisa aqui, x menos 1, raiz de x menos 1, que não vai ajudar em nada ainda. Aí você vai se lembrar, você quer tirar essa raiz daqui, só tem um jeito, se esse x ficar ao quadrado. Então, você vai se lembrar do produto notável, do a mais b, que multiplica a menos b. Então, raiz de x, né? Se aqui é a menos b, aqui vai ter que ser a mais b. Bom, mas você não pode só multiplicar esse de baixo, né? E deixar o de cima sem nada. Tem que colocar a mesma coisa em cima, porque, na verdade, aí você está multiplicando tudo por 1. Ou seja, não está fazendo nada.
O que é muito bom. O que é muito bom. Não era para fazer nada, não era para alterar mesmo. Daqui você vem para cá e vai fazer limite. Quando x tende a 1, até aqui é só copiar. Na parte de baixo vai ficar raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Daí lá em cima tem o x menos 1 que multiplica aquela raiz. Vai ficar x menos 1 que multiplica raiz de x mais 1. Ainda dá para dar uma melhoradinha. Limite quando x tende a 1. Né? Raiz de x ao quadrado é x. X, 1 ao quadrado é 1. X menos 1. Raiz de x mais 1. Substitui e dá na mesma. Não saímos do chão. Mas você vislumbra que dá para cortar esse com esse. Maravilha. Agora substitui, porque pode. Porque agora pode. Porque não tem zero no denominador e o x é positivo. Então, você, raiz de x, raiz de 1 é 1, né? 1 mais 1, você vê que dá 2, né? E, de fato, é o valor que dá esse limite quando x tende a 1. Agora tem que ter ficado muito bom e não médio, Yasmin. Não precisa mentir. Se está mais ou menos, eu faço de novo. Yasmin, como é que ficou? Bem melhor. Que bom. Camila. Eu tô entendendo, professor, tá tranquilo. Que bom, Camila. Bom, eu vou fazer mais um. Aqui tem a resposta daquele último aqui que a gente fez na mão, né? É bom que daí vocês podem acompanhar em casa. E eu vou só dar mais uma parte da aula hoje. Só. Depois eu só vou pedir o compromisso que vocês estudem só os slides até amanhã. Os slides que nós vimos hoje. Nós vimos que tem limites cujo resultado é infinito. Agora, esse limite não é limite infinito. Esse outro é o novo, é limite no infinito. Então, limite no infinito é quando x vai para o infinito. Por exemplo, 1 sobre... Não importa se é mais ou menos infinito, dá zero. Tá? Então, o limite quando x tende ao infinito. Tá? Antes nós vimos quando o limite era infinito. Agora é quanto vale o limite quando x tende ao infinito. Não é nada difícil. Não é nada difícil, né? Você vê pelo gráfico também. Quando x é mais ou menos infinito, a função tende a zero. Tá? E, além disso, nós chamamos, quando x, o valor que a função tende, quando x tende ao infinito, de assíntota horizontal. Antes, quando o limite ia para o infinito, era uma assíntota vertical, porque é o y indo para o infinito. Daí a assíntota é vertical. Quando x vai para o infinito, a assíntota é horizontal. É o caso da função arco-tangente. Se eu pegar um número mais infinito e jogar na calculadora e pedir qual que é a tangente inversa que dá mais infinito, ele vai dizer 90. E por que cargas d'água é 90? Né? Bom, nós temos que lembrar da historinha da restrição de domínio, né? Mas nós vamos lembrar agora. Eu tenho aqui o círculo trigonométrico, que vocês acharam que iam se livrar, mas não vão tão cedo. Nunca mais na vida, isso vai perseguir até nos sonhos. Seno, cosseno, tangente. É nessa vermelha aqui, ó. E se vocês não se lembram, eu vou agora lembrar, e vocês vão acreditar em mim, que o domínio restrito da tangente é de menos 90 mais 90. E a tangente é esse comprimento aqui, ó. Daqui até a tangente do ângulo que você quiser. Então, se eu tenho uma tangente tendendo a mais infinito, o meu ângulo, né,
é praticamente mais 90. Se a tangente tende a menos infinito, o meu ângulo é menos 90. Por isso que o gráfico é esse aqui, ó. O gráfico da função tangente inversa de x, né, ele fica entre menos 90 e mais 90. Nada demais. Tem um gráfico bastante interessante, ó, que parece que é 1 elevado no infinito. Louco, muito louco. Tá? Então, você nunca vai dizer que 1 elevado no infinito é 1. Jamais, nunca. Tá? Porque, veja bem, ó, quando x tende ao infinito, o mamutismo tende a pensar que isso é 1 mais 1 sobre infinito dá 0. Elevado no infinito. E o mamute pensa que isso é 1. Não é. É só jogar na calculadora 1 mais, faz assim, 1 mais 1 sobre um número bem grande elevado num número bem grande. Mas tem que ser o mesmo número aqui e aqui. E você vai ver que vai tender a 2,7. Não importa se é mais infinito ou menos infinito, porque vai dar esse gráfico, ó. E aí esse número que tende, quando x tende ao infinito, nós chamamos de assíntota horizontal. Então, assíntotas verticais são limites infinitos, assíntotas horizontais são limites no infinito. X na n, quando x tende ao infinito, é natural que infinito elevado na n, mais infinito, elevado num n, vai dar mais infinito. Não importa o valor de n. Agora, menos infinito elevado na n, importa o valor de n. Se n for inteiro, né? Porque se você pega aqui x ao quadrado, menos infinito ao quadrado dá mais infinito. Né? Se o n for par, dá muita diferença. Se o n for ímpar, não, que é o caso de x na 1, x na 3. Né? A coisa é bastante lógica, né? E aí você poderia me perguntar, eu tenho um polinômio, quando x tende ao infinito. Como calcular? Bom, aí você só pensa um pouquinho, só um pouquinho. Isso aqui, ó, que tem grau menor do que o 5, não vai nem fazer cócega quando x for ao infinito. X na quinta é muito, muito, muito maior do que x na quarta. Quer ver? Quer ver? Pega aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. X elevado, aliás, o x, vamos supor que o x valha 1000, só 1000, que não é infinito. 1000 elevado na quinta. Dá 1 vezes 10 na 15. Agora vamos fazer 1000 elevado na quarta. Agora vamos fazer um menos o outro, para saber quantas vezes ele é maior. Não, um dividido pelo outro é melhor para saber quantas vezes é maior. Um menos pega a diferença. Vamos ver quantas vezes um é maior do que o outro. Não precisa ser muito esperto, né? Para saber que conserva a base e diminui os expoentes, né? Vai dar 1000 elevado na 1, que é 1000. Tá? Então, eu vou pegar o número e comparar com o que é 1000 vezes maior, 100.000 vezes maior. Não faz sentido. Tá? Então, quando eu calculo o limite de polinômio, eu esqueço as tranqueirinhas aqui, ó. Só pego o maior expoente. Isso facilita um monte a minha vida, mas um monte. Tá? Então, fica claro que quando x tende a menos infinito, aqui vai ficar menos 4 vezes... Quanto que é menos infinito elevado na oitava? Mais infinito. Mais infinito vezes menos 4, menos infinito.
7 vezes infinito, menos infinito elevado na quinta é menos infinito, porque é expoente ímpar. Então, vai dar menos infinito. E para finalizar hoje, tá? Para finalizar hoje, quanto que dá isso aqui? Não é nada óbvio. Tá? Então, eu vou ter que reescrever isso aqui como... Bom, eu não posso... Até posso, né? Eu vou pegar o maior expoente da parte de cima e o maior expoente da parte de baixo. Isso aqui vai ficar... nem preciso reescrever. Agora é só cortar esse x com esse x, ó. Vai dar 3/6. 3/6 eu posso simplificar ainda, divido por 3 em cima e embaixo, dá 1/2, ó. Sem estresse nenhum, eu cheguei nesse resultado. Que maravilha! Tá? Você pode fazer com outras, aqui também, ó. Aqui você vai fazer o seguinte, pega só o maior expoente em cima, o maior expoente embaixo, porque tende a menos infinito. Então, ficou 4x² dividido por 2x ao cubo. Isso aqui vai ficar limite, quando x tende a menos infinito, de 4 dividido por 2x na primeira, porque eu cortei aqui, ó, eu conservei a base e diminui os expoentes, né? Aqui ficou 2x na primeira. Se x tende a menos infinito, isso aqui vai dar 0, vai ficar... Imagine 4 dividido por 2 vezes menos infinito, qualquer coisa dividido por menos infinito dá 0, exatamente o que deu aqui embaixo. E por hoje é só. Tá? Por hoje é só, nós temos aula amanhã de manhã já de novo, o que eu acho muito bom, porque não esquece de uma aula para começar outra. Isso está acontecendo tanto na turma extra quanto na regular. Eu vou pedir só que vocês estudem mesmo todos os slides, desde o começo de limites até essa página. Podemos combinar assim? Faça um positivinho ali. Oh, beleza. Meus caros, bons estudos. Vão fazendo contato aí, que nós estamos todos aqui para nos ajudar nesse planeta. Um abração aí. Tchau, tchau.